Nossa prova de história, agora, super simples. Então vamos lá. Questão número 1. Período da barra é onde a gente vai preencher com algumas das alternativas abaixo. Aí nós temos aí. É conhecido como o período anterior à escrita por volta do ano 4000 a.C., na qual se aceita 3 etapas da evolução do homem pré-histórico: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Então aqui a resposta vai ser pré-história, né? É isso? Tá certo? O período da pré-história é conhecido? Exatamente. Letra A. É, questão 2, hein? Letra A, pré-história? Não, Tio, letra B. é B. Letra B, pré-história, né? Tá, desculpa, gente. Letra B, pré-história. A questão 2 está assim, quer ver? Vamos lá. Questão 2 está assim. A barra, tá? É considerado um dos berços da civilização, pois foi nela que surgiram as primeiras civilizações por volta do sexto milênio antes de Cristo. Tal região tem como significado terra entre rios. Então nós temos aqui a região da Mesopotâmia, tá? Letra A. Mesopotâmia é a região que está entre o rio Tigre e o rio Eufrates, tá? É o antigo, lá naquela região do Iraque, se não me falha a memória. Então ali foi a Mesopotâmia. A Mesopotâmia foi o berço das civilizações. Aquelas civilizações que você vê da antiguidade, surgiu ali porque tinha água, tinha terra, condições favoráveis para plantar. Então, com água e solo fértil, ela ficou conhecida como a região do crescente fértil, mais letra A. 3. Período paleolítico corresponde, é o período da atividade da pedra lascada. O que vocês acham? É a nova idade da pedra, idade dos metais, a idade da pedra polida. O que vocês acham? É pedra polida, letra D. Tá? 4. Olha como é fácil estudar a história, hein? O era a fonte de vida do rio Nilo, tá? O rio Nilo, né? Tá aqui a resposta, letra B. O rio Nilo era era a fonte de vida do povo egípcio, que vivia basicamente da agricultura. Era tido como sagrado, tá, gente? O rio Nilo não era aquele rio que você chegava lá, poluía. Era um rio considerado sagrado, fonte de vida para o povo egípcio, tá? Porque eles viviam da agricultura, precisavam desse rio, desviavam a água do rio também para entrar para dentro das casas. A barrinha aqui era um rei todo-poderoso, proprietário de todo o território. Ele era tido como faraó, letra C, tá? Então faraó ele era dono de tudo. Ele era a encarnação do Deus Ra na Terra. Se você ver um pouquinho aí dos filmes aí, você vai ver que ele era o todo-poderoso, tá? Se você tem ideia, ele passasse no lugar, todos tinham que abaixar a cabeça. Se você ficasse em pé, a coisa poderia ficar ruim para você, tá? E os sacerdotes, pessoas ligadas à religião, guerreiro, iam para a guerra. E o monarca, eram proprietários de terra, tá? Isso aqui já é de uma outra época. 6. Os importantes povos da antiguidade oriental que ocupam a região da Pérsia, atual Irã. Este povo se dedicou muito ao comércio, fazendo dessa atividade sua principal fonte econômica. Está se falando dos persas, letra A. Tá? 7. O que era uma região antropomórfica? A região antropomórfica. Aqui está região, gente, mas não é região, não. Tá? É religião. Tá? Já até mudei aqui. Uma religião antropomórfica é os deuses agiam à semelhança dos homens com suas qualidades e defeitos, com uma diferença: os deuses eram poderosos e imortais. Será que é essa? Letra C, eram deuses poderosos. Letra D, tá, gente? Letra D, 7, letra D. 8. 8 está assim: durante a monarquia, Roma
foi governada por 7 reis, sendo 2 romanos, 2 sabinos e 3 etruscos, tá? Havia 2 classes principais em constante rivalidade, que eram quem? Os patrícios reis? Não. Os escravos e os plebeus? Não. Os patrícios e os plebeus? Sim, letra C. Os patrícios e os plebeus. 9. A República Romana foi no início aristocrática. O que significa? Só os nobres tinham poderes políticos? Todos tinham poderes políticos? Somente a plebe, somente o guerreiro tinha domínio do poder? Não, só os nobres, gente. Letra A. Só os nobres tinham poderes políticos, tá? Então, e hoje? Quem tem poder político? Só os nobres? Só quem tem grana? Complicado, né? 10. O é designado, utilizada por conversão para referir o Estado romano nos séculos que seguiam a reorganização política efetuada pelo primeiro imperador César Augusto. Está se referindo a Império Romano, tá? Letra C. 11. A questão 11 está assim. A Idade Média teve início na Europa com as invasões germânicas. Tá, depois eu vou passar para vocês aqui, certo? A Idade Média teve início na Europa com as invasões germânicas no século V sobre o Império Romano do Ocidente. São características do período medieval. Aí você vai botar só a letra aí no seu caderno, tá? A economia feudal baseava-se principalmente na agricultura, estrutura política definida pelo absolutismo e supremacia da letra católica. Aí a letra A, tá? 11, letra A. 12. A 12 tá assim. A Idade Moderna foi marcada por importantes mudanças históricas que ocorrem do século XV ao XVI até o final do século XVIII. 3 grandes acontecimentos se destacaram nesse período: o Renascimento, a Reforma e a Guerra. Será que foi isso? Renascimento, Reforma e a Guerra. A Guerra já foi no século XIX, então não se encaixa aqui. B. A expansão marítima? Sim. Imperialismo? Sim. Reforma? Sim. Então, nós temos aqui expansão marítima. Nós temos aqui renascimento, imperialismo não, é letra C, tá, gente? Expansão marítima, renascimento e reforma. 13, tá assim. O absolutismo caracterizou-se por ser um processo de centralização política nas mãos do rei. Qual foi o primeiro país a organizar o Estado moderno? Foi Portugal, letra C. Portugal. Por quê? Porque pois Portugal ele tinha uma centralização política precoce em virtude da guerra da reconquista dos cristãos contra os muçulmanos, tá? E nesse período da história, Portugal ela foi ocupada pelos muçulmanos, depois os cristãos expulsaram os muçulmanos, né, que eram chamados até de mouros, que se fixaram, e aí novamente Portugal assume e centraliza o poder na Europa. 14. O plantio de cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro foi uma forma de Portugal lucrar com o comércio de açúcar. Além de começar o povoamento no Brasil, para melhor organizar a colônia, o rei resolveu dividir o Brasil em capitanias hereditárias. Dessa forma, o território foi dividido em faixas de terras que foram doadas aos donatários. O que é capitanias hereditárias, gente? Capitanias hereditárias eram faixas de terras no litoral que a coroa portuguesa doou para pessoas de Portugal que vinham para cá. Algumas pessoas nem vieram, mas enfim, o projeto não deu certo, mas eram capitanias hereditárias porque iria passar de pai para filho, e o projeto era ajudar a povoar e proteger o Brasil com essas pessoas que viriam para o litoral, mas não deu certo, tá? A consolidação das leis trabalhistas foi promulgada em 1923, tá?
Aqui não tem essa resposta, mas foi em 1923, não nessas aqui. Então, a letra C, tá, gente? 16. As terras estavam centradas nas mãos da nobreza. 15, letra C. As terras estavam concentradas nas mãos da nobreza e da igreja. Esta afirmação, tá? Acho que eu pulei a 14, né? Não, a 14 é letra... Seria a resposta 14 para o 14, letra A. Agora 15, letra C. Tá? 16. As terras estavam concentradas nas mãos da nobreza e da igreja. Essa afirmação refere-se ao novo Estado, monarquia, sistema feudal europeu, direta já não tem como, né? Isso foi aqui no Brasil. Novo Estado também não. As terras estavam concentradas nas mãos da nobreza e também na mão da igreja. É o sistema feudal, monarquia, não, letra C, sistema feudal europeu, tá? 17. Marque o que não diz respeito a Canudos, tá? Nós temos aqui, aconteceu no dia 5 de julho de 1901, letra C está errado, tá? Letra C, tá? 18. A concessão de terras realizada... Letra C. 17 é letra C. A concessão de terras realizada pela coroa portuguesa pelo sistema de capitanias hereditárias eram feitas pelas cartas. Que cartas eram essas? Letra B. 18, letra B. Cartas de doação, onde as terras eram doadas, mas claro que não era assim, né? Não era, tinha as determinações. Antônio Conselheiro foi líder da Guerra dos Canudos, tá? Guerra dos Canudos. 20. Ano que foi criado o Partido Comunista Brasileiro. Hã? É letra C. O Partido Comunista, que eu vou deixar para vocês pesquisarem, é só pegar isso aqui, ó, colar e jogar no Google, que eu não estou lembrando dessa data. 21, tá assim. Foi um movimento que surgiu na França do século XVII e defendia o domínio da razão sobre a visão teocêntrica. Eu dominava a Europa desde a Idade Média. Segundo os filósofos iluministas, esta forma de pensamento tinha um propósito de iluminar as trevas em que se encontrava a sociedade. Letra C, iluminismo. 22. 22 está assim. A independência do Brasil é um dos fatos históricos mais importantes do nosso país, pois marca o fim do domínio português e a conquista da autonomia política. São fatos relacionados com o processo de independência do Brasil. O processo, não, independência, letra D, tá? Foi proclamada em 1822 por Dom Pedro I, que convocou a Assembleia Constituinte, organizou a Marinha de Guerra e obrigou as tropas de Portugal a voltarem para o Reino Unido, tá? Dom Pedro I, peraí. Letra C, deixa eu dar a proclamação da República ocorreu em 1842, não, é letra D mesmo. 23. O presidente, aqui podem completar com Getúlio Vargas, letra B. 23, 23, letra B, Getúlio Vargas. O presidente Getúlio Vargas governou o Brasil por mais tempo durante 2 mandatos. Ele entrou em 1930 e seus 15 anos seguintes de governo caracterizaram-se pelo nacionalismo e pelo populismo. Além disso, criou o salário mínimo e consolidou as leis trabalhistas. Olha aí, o salário mínimo e as leis trabalhistas da época de Getúlio Vargas, hein? Assim ficou conhecido como o pai dos pobres. Em 1954 saiu da vida para entrar na história, né? Ele se matou e escreveu uma carta. No final ele escreveu: saio da vida para entrar na história. E você, se morresse hoje,
entraria na história? Ninguém. 24. A comunidade criada por negros para fugir da escravidão era a letra A, quilombos, tá? 25. Praticavam agricultura e subsistência, realizavam seus cultos e mantinham as suas, os seus hábitos, né, culturais. Eles praticavam, aonde que eles faziam isso? Letra A também, quilombos, tá? Então tá aí mais uma bateria de questões.